O Via Justiça de hoje discute a lei que tornou crime a exigência de cheque-calção para atendimentos de urgência em hospitais. Participam do programa a desembargadora Vanessa Verdolim, da Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Euler Soares, presidente da Comissão de Saúde da OAB de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Desembargadora, como que a senhora vê a lei do cheque-calção na saúde? Eu vejo isso com muita satisfação. Embora alguns estejam dizendo que já existia essa proibição, já existia sanção, mas na realidade o brasileiro, enquanto não vê isso de forma clara, expressa, ele não obedece. E nós temos visto inúmeras ações chegando aos tribunais, aos fóruns, por causa precisamente da falta de uma lei mais explícita, mais clara. E isso eu acho que vai agora resolver de forma definitiva o problema. E a opinião do senhor, doutor Euler? Em verdade, essa legislação que agora criminaliza o ato de se exigir cheque-calção ou um instrumento qualquer que daquele que é levado ao atendimento de urgência e emergência nos hospitais, ela de fato é um coroamento dos outros institutos jurídicos que já vêm, a partir da Constituição de 88 e da Carta dos Direitos Humanos, abordando o tema, ainda que sob seus aspectos civis e administrativos. Agora nós estamos diante de uma legislação que criminaliza essa atitude. A Lei 12.653, de 28 de maio de 2012, acrescentou o artigo 135-A ao Código Penal para tipificar o crime de condicionar atendimento médico hospitalar emergencial a qualquer garantia. Veja o texto integral do artigo. Passa a ser crime a exigência de cheque-calção, nota promissória, preenchimento prévio de formulários ou qualquer garantia como condição para o atendimento médico hospitalar de emergência. A pena prevista é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A punição pode ser dobrada se a negativa de atendimento resultar em lesão corporal grave e triplicada se resultar em morte. Desembargadora, pena até o triplo no caso de morte significa um máximo de 3 anos. Não lhe parece pequena? Parece-me. Parece-me que sim, porque nós temos que colocar a vida humana acima de tudo, a saúde acima de tudo. E nós temos visto a renitência de muitos dos hospitais, eu não vou dizer todos, mas a grande maioria, eles são renitentes em exigir esse cheque-calção e eu tenho a impressão que se a penalidade fosse maior e fosse mais efetiva, daria um efeito melhor, sabe? O senhor concorda com a desembargadora, doutor Leandro? Eu vejo que o legislador, ele escolheu essa pena, e aí até discutimos a questão da existência de um outro tipo penal, que é a omissão de socorro, que prevê penas muito mais brandas, de 1 a 6 meses, e passível até de convolução e multa. Na verdade, esse tipo penal, estabelecido por essa nova lei, estabelece de 1 ano, no caso do simples fato de se exigir o documento ou cheque-calção para ingresso do paciente sob estado que necessite de atendimento de emergência, e havendo morte ou danos irreparáveis decorrentes dessa exigência, a pena então é agravada, até 3 anos. Veja bem, imagino que o legislador deve ter observado a situação em que poderia ser questionada a eventual inconstitucionalidade dessa lei se estabelecesse para ela pena mais grave do que esta que eu entendo extremamente grave para o simples ato de se omitir, de se exigir um documento que de fato perdeu o sentido de ser, tendo em vista que já existia legislação que orientava e determinava a hospitais e planos de saúde que se abstivessem dessa exigência. Ao meu sentir, eu entendo que, pelo menos nesse primeiro momento, a pena está adequada e acho que, entendo que os hospitais dificilmente
praticarão essa atitude que lhes agravará bastante aí a situação. Mas, desembargadora, quem cumpriria a pena, o dono do hospital ou o funcionário que exigiu o cheque? Olha, eu tenho a impressão que o dono do hospital seria também penalizado, porque, na realidade, quem administra é o dono do hospital. Em direito civil, na responsabilidade civil, a responsabilidade do dono do hospital é até objetiva, independente de culpa ou de qualquer outra coisa. Na parte criminal, por óbvio que vai depender de provas. Se, por exemplo, a ordem do hospital é não exigir o cheque calção e um funcionário exige, a culpa será do funcionário. Eu entendo que aí até dolo também, se houver dolo já passa para outra esfera criminal, de outro tipo penal, mas aí, se ele exigir contra a ordem do hospital, aí então somente ele será penalizado, é questão de prova. Mas o dono do hospital, o chefe, cada chefe de cada setor, ele tem também a obrigação de fiscalizar. A aplicação da lei, ela deve ser fiscalizada. A avaliação da desembargadora é absolutamente perfeita. E veja que esse crime previsto por essa nova legislação é aquilo que os criminalistas chamam de crime de perigo abstrato. Ou seja, não há que se avaliar se a exigência causou ou não dano ao paciente. O simples ato de se exigir algum documento já é crime. É como agora o crime de dirigir sob efeito de álcool, né? Antes era crime de perigo concreto, havia necessidade de se demonstrar que o estado de alcoolismo poderia gerar um perigo para a sociedade. Agora não. O simples fato de se dirigir embriagado já é crime por si só. Portanto, essa lei ela é extremamente grave. E aí eu entendo também, como desembargadora, que estarão passíveis de aplicação das sanções criminais, tanto o atendente do hospital que exige, quanto o diretor da mesma instituição. E aí nós não temos, desembargadora, nem mesmo a possibilidade do arrependimento eficaz. Ou seja, aquela situação em que a pessoa, não exigi, mas acabei de receber uma ordem do meu diretor que eu posso acolher. Não, exigiu, já houve a demonstração. Houve o perigo, já houve a demora. Como a senhora disse, né? Houve a demonstração, sanção a não aplicável. ser no parágrafo que fala aí do dano concreto mesmo, né? Sim, agravamento. Sem dúvida, aí exige a efetiva demonstração do dano, né? Os hospitais também são obrigados a fixar cartazes dizendo ser ilegal a exigência de garantia de pagamento nas urgências. Como a senhora e o senhor veem esse artigo? Esse é o dever de informação, né? Isso daí exige já no Código de Defesa do Consumidor, e isso não seria eficaz se não houvesse aquele aviso, aquela informação, porque a maioria que vai a um hospital e precisa de urgência ou emergência no atendimento, ele não está pensando quais os direitos que ele tem. Então, aquele aviso, aquela informação clara ali na entrada, na hora que a pessoa chega, dá a ela condições de exigir. Né? O legislador, ele desejou, de tamanha importância do bem tutelável, que é a vida, ele desejou, como bem disse a desembargadora Vanessa, ele desejou dar efetividade ao cumprimento da lei. E aí a informação é fundamental para o cumprimento desse objetivo. Pergunta a senhora agora, desembargadora, a exigência de cheque calção já é considerada irregular pela Agência Nacional de Saúde e por órgãos de defesa do consumidor. Por que a necessidade de criminalização? Porque a interpretação dava margem a alguma dúvida e na hora de responder criminalmente por esses fatos, e até civilmente, o que o administrador do hospital alegava? Alegava que esse não era crime e arrumava um bom advogado que, às vezes, na justiça vinha com alguns argumentos que conseguia convencer, tanto que a jurisprudência majoritária era no sentido de que não poderia exigir o cheque calção, mas existia alguma jurisprudência esparsa que admitia essa exigência. Então, essa interpretação é que fez com que o legislador
fizesse a lei para disposição expressa, inclusive em virtude do caso recente, né, que houve, todos nós vimos na televisão, foram exigidos cheques em 2 hospitais, me parece, em Brasília, e a pessoa veio a falecer porque a família não tinha levado o cheque naquele momento. Era um alto funcionário do governo federal. Isso, e não foi atendido. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.